Você é aquele tipo de pessoa que abraça tudo e se enche de responsabilidades porque não confia que outra pessoa vai ser capaz de fazer algo tão bom quanto você? Ou você é aquele tipo de cristão que vai pro culto todo domingo como um bom espectador, senta lá no seu lugarzinho, canta junto com a banda, ouve a pregação até o final, mas não se envolve em nada? O devocional de hoje é para você que pertence a um desses dois grupos. O grupo daqueles que abraçam tudo e se sobrecarregam e o grupo daqueles que não querem se envolver. Êxodo 18 vai contar pra gente uma coisa muito interessante que aconteceu com Moisés quando ele decidiu visitar o seu sogro. Contextualizando para você, antes de Moisés receber seu chamado, ele matou um egípcio e teve que fugir do Egito. Ele foi para uma terra chamada Midian. E ali ele conheceu sua esposa e se casou. A sua esposa era filha de um sacerdote chamado Jetro. E ele era um sacerdote do nosso Deus. Além dos israelitas, a gente acredita que naquela época outros povos também conheciam o nosso Deus. Porque eram povos originados de outros filhos de Abraão. Abraão, depois que Sara morreu, teve um segundo casamento com uma mulher chamada Quetura. E com ela ele teve mais 5 filhos. Um desses 5 filhos deu origem aos midianitas, que viviam naquela terra para onde Moisés foi. Depois de um tempo vivendo ali em Midian, Moisés recebe o seu chamado de Deus, então ele sai da terra do seu sogro e volta para o Egito. E aí o que aconteceu depois você já sabe, né? As 10 pragas, o mar se abrindo e tudo mais. Depois que o povo já tinha sido liberto e estava na jornada pelo deserto até a terra prometida, um certo dia Moisés foi de encontro ao seu sogro. E o seu sogro já estava sabendo de tudo que Deus estava fazendo por ele e pelo povo. Eles então têm ali um momento de comunhão, de muita conversa, e eles cultuam a Deus naquela noite. No dia seguinte, Moisés levanta cedo e vai ser juiz do povo. E como que Moisés era juiz do povo? Ele se sentava num local e as pessoas faziam fila trazendo suas causas para serem julgadas por Moisés. Só que eram muitas causas, e isso demorava desde a manhãzinha até anoitecer. E Jetro, o sogro de Moisés, ficou só observando essa postura do seu genro e o movimento que estava acontecendo ali. No fim do dia, ele chamou Moisés para ter uma conversinha. E ele falou: Moisés, você tá louco, cara? Você fica aí o dia inteiro julgando essas pessoas caso a caso, sozinho. Isso está acabando com você. Você está fazendo o povo perder muito tempo. E desse jeito você não vai aguentar a caminhada, não. Você e o povo vão ficar esgotados. E vocês têm uma terra prometida para conquistar. Ouça o meu conselho. Por que ao invés de ficar julgando aí sozinho todas essas causas, você não chama homens capazes, tementes a Deus e dignos de confiança para te ajudar nessa tarefa? Escolha líderes para te auxiliar. Ensine a eles os estatutos de Deus. E confie a cada um deles grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 e grupos de 10 pessoas. Se chegar até eles problemas que eles não são capazes de resolver apenas com base nos estatutos, eles trazem esses problemas específicos para você, você consulta a Deus e pronto. Mas muitas das causas, a solução está nos estatutos. Os seus líderes com o conhecimento adequado vão conseguir te ajudar nessa tarefa e vão aliviar o seu fardo. E Moisés deu ouvido ao seu sogro, pôs em prática esse conselho e isso facilitou demais a vida dele. A liderança de Moisés se tornou muito mais leve e muito mais efetiva. E aqui nós podemos tirar importantes lições. Primeiro, para você que abraça tudo e quer fazer tudo sozinho porque não confia nas outras pessoas. Para você que vive sobrecarregado com seu ministério. Meu amado, isso não é saudável. E pior, isso demonstra que você tem um excesso de confiança em si mesmo e falta de confiança de que Deus, o dono da obra, pode levantar outras pessoas. Até Moisés foi orientado a dividir suas responsabilidades e delegar trabalho aos seus irmãos. Imagine se conosco vai ser diferente. Você precisa aprender a confiar nas pessoas que estão caminhando contigo. Precisa entender que a obra não é sua, mas sim de Deus. E é Ele quem faz acontecer. É Ele quem capacita. Então, procure aqueles que têm um coração verdadeiramente rendido a Deus, aqueles que entenderam o evangelho da cruz, que são tementes ao Senhor e compartilhe responsabilidades ministeriais. Amém? Esse texto também traz uma lição importante para você que é um cristão espectador, que vai lá no culto, senta bonitinho, canta junto com o louvor, ouve a pregação, mas não se envolve com nada. Se alguém precisa de uma visita, você manda o seu pastor ir lá visitar. Se alguém não conhece o evangelho, você manda ele assistir um episódio de The Chosen ou então ir assistir uma pregação na sua igreja. Ou seja, você adora terceirizar a responsabilidade do ID que Jesus passou para nós. Joga tudo nas costas dos pastores, dos evangelistas,
evangelistas e dos missionários. Você pensa que a obra de Deus é para ser feita por essas pessoas e que o seu papel é no máximo ajudar com uma ofertinha. 1 Pedro 3,1 diz o seguinte: estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Você é chamado para ser um evangelista, para ser um pastor e para ser um missionário no seu dia a dia, para as pessoas que Deus colocou na sua vida. Meu amigo, você é um sacerdote também. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se na época de Moisés, muitos foram levantados para ajudar ele a liderar o povo, já naquela época, quanto mais agora que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nos guiando e nos capacitando para fazer a vontade de Deus. Eu sei que você pode ter um monte de desculpas para não participar dessa obra, mas deixa eu te lembrar uma coisa: Deus não te chamou por causa das suas habilidades. Deus não te chamou porque Ele precisa de você, porque nenhum de nós tem capacidade ou até mesmo dignidade de participar dessa obra. Entretanto, mesmo assim, Deus nos chama para essa tarefa. E aqueles que dizem sim e rendem o seu coração verdadeiramente a Ele, que se colocam à disposição de Deus, estão aptos para fazer sua obra. Basta você olhar para os 12 discípulos de Jesus. Se ele quisesse pessoas habilidosas e boa reputação, ele teria escolhido seus discípulos nas sinagogas. Ele escolheria entre os mestres da lei e os fariseus. Mas ao invés disso, Jesus chamou pescadores, um cobrador de impostos e até um zelote, que era um militante rebelde. Jesus chamou os mais improváveis, não por causa do talento de cada um, mas por causa do coração entregue que cada um tinha. Eles largaram tudo para trás, suas casas e suas profissões, para seguir Jesus. Meu amigo, Ele é o dono da obra. Ele é quem faz. Ele é quem capacita. E o seu papel é confiar nele. Entender que essa obra depende dele, que por si mesmo você não é capaz de fazer nada, e se colocar à disposição, ter um coração rendido. Esse é o requisito para começar a se envolver na obra de Deus. Depois ele vai te direcionar e te preparar para o seu ministério. Cada um tem um ministério diferente no reino de Deus, mas um fato é que todos temos um ministério. O de alguns é pastorear centenas de pessoas, o de outros é evangelizar aqueles que ainda não conhecem Jesus, o de outros é louvar ao Senhor nas celebrações, e o de outros é ainda ensinar os seus filhos o caminho correto e os amiguinhos dos seus filhos que frequentam sua casa. Enfim, cada um tem o seu ministério, não apenas no culto de domingo, mas em cada ambiente que Deus te inseriu. Lá no seu trabalho, dentro da sua casa, numa sala de aula, tem uma obra grande de Deus para ser feita nesses lugares e você é a ferramenta que Deus colocou lá. Todos os círculos que você pertence, foi Deus quem te colocou lá. Portanto, coloque-se à disposição dele para ser de fato luz do mundo e sal da terra na vida de todos que Deus colocou na sua vida. Jesus certa vez disse para nós que ninguém acende uma luz para colocar debaixo da cama. Pelo contrário, uma luz acesa é colocada num lugar alto para iluminar o caminho de todos que passam por ela e para que esses possam ver. Você não recebeu salvação para que ela parasse em você. Você recebeu o Evangelho de Cristo para anunciá-lo por onde você passar e para todo mundo que passar pela sua vida. Amém? Então fica essa reflexão de hoje, tanto para você que abraça tudo e não divide responsabilidades, aprenda a confiar no Senhor porque Ele é o dono da obra, quanto para você que não se envolve e fica sendo só um espectador de cultos de domingo. Tá na hora de começar a viver o Evangelho de fato no seu dia a dia, nos ambientes onde Deus te colocou. Tome uma posição, vista sua capa de sacerdote e exerça o seu chamado. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo toque o seu coração e te convença acerca do que você precisa fazer hoje. Eu tenho certeza que você não assistiu esse vídeo até aqui à toa. Foi o Senhor que te trouxe até aqui porque Ele quis falar com você através dessa palavra. Então a minha oração é essa, que o Espírito Santo aplique essa palavra na sua vida. Deus te abençoe e até já.